Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou o professor Micael Ferreira e o meu sinal na comunidade surda é: bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre léxico e morfologia. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender? Na língua portuguesa, temos uma grande quantidade de palavras que podem ser usadas de acordo com a nossa vontade. Todavia, é preciso entender que cada palavra tem seu significado específico, ainda que possamos estabelecer relações entre os seus significados. Sinonímia é quando temos mais de uma palavra com semelhante significação, podendo uma estar em lugar da outra em determinado contexto, apesar dos diferentes matizes de sentido ou de carga estilística. Você percebeu que exemplos de sinonímia foram surgindo? Que bom! Feliz e alegre, município e cidade, ouvir e escutar. Essas palavras e muitas outras possuem relação de sentido entre elas, ou seja, são sinônimas. Observe as seguintes palavras: casa, lar, morada, residência, mansão. Perceba que nessa sequência temos palavras que podem significar coisas parecidas, mas com pequenas gradações de significados. Uma mansão não necessariamente é a mesma coisa que uma casa. Podemos nos nortear nessas gradações, como no caso do valor literário ou popular. Fenecer, morrer. A palavra fenecer vem de um contexto mais literário, ou seja, você irá encontrá-la em textos literários como poemas, romances e etc. E a palavra morrer possui um contexto mais popular. Também há o caso da maior ou menor intensidade no significado. Chamar, clamar, bradar, berrar. Note que há uma elevação em relação ao significado de cada palavra na sequência. Você tem curiosidade em conhecer mais alguns sinônimos? Pois vem comigo que eu te mostro. Adversário e antagonista são palavras que se referem àquele que se eleva contra outro para lhe disputar a posse de uma coisa ou o triunfo de uma ideia. Contraveneno e antídoto são palavras que se referem àquilo que combate a ação de um veneno. Colóquio e diálogo são palavras que indicam conversação entre duas pessoas. Transformação e metamorfose são palavras que indicam ato ou efeito de transformar. Casa, lar, moradia, residência são palavras que dão nome a todas as construções destinadas à habitação. Longe, distante são palavras que dão ideia de muita distância. Delicioso, saboroso são palavras que indicam agradabilidade no sabor. Carro, automóvel são palavras que indicam veículo de rodas para transporte de pessoas ou mercadorias. Perceberam que o sentido destas palavras acima é próximo, porém não são exatamente iguais. Podemos encontrar uma palavra que signifique exatamente a mesma coisa que outra. São os chamados sinônimos perfeitos, embora não seja fácil encontrá-los. Existe uma diferença de significado, mínima que seja, entre palavras sinônimas. Casa e lar são sinônimos.
Mas uma frase assim: comprei um novo lar. Isso soa um pouco estranho, não é mesmo? Vamos dar mais um passo em nossa aula? Agora é hora de ver na prática como funciona o uso de sinônimos. Como suporte, temos uma crônica do renomado escritor Carlos Drummond de Andrade. Furtei uma flor daquele jardim. O porteiro do edifício cochilava e eu furtei a flor. Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água. Logo, senti que ela não estava feliz. O copo destina-se a beber e flor não é para ser bebida. Passei-a para o vaso e notei que ela me agradecia, revelando melhor sua delicada composição. Quantas novidades há numa flor se a contemplarmos bem! Sendo autor do furto, eu assumira a obrigação de conservá-la. Renovei a água do vaso, mas a flor empalidecia. Temi por sua vida. Não adiantava restituí-la ao jardim, nem apelar para o médico das flores. Eu a furtara, eu a via morrer. Já murcha e com a cor particular da morte, peguei-a docemente e fui depositá-la no jardim onde desabrochara. O porteiro estava atento e repreendeu-me. Que ideia a sua de jogar lixo de sua casa neste jardim? Interessante esta crônica para reflexão. Vamos praticar algumas trocas de sinônimos por aproximação de significado entre eles? Eu começo. No trecho, furtei uma flor daquele jardim. Poderíamos substituir por alguns outros, como roubar, daria um aspecto mais pesado à frase. Tirar, daria um aspecto mais leve à frase. Subtrair, daria um aspecto mais técnico à frase. Você quer tentar junto comigo? É fácil, vamos lá! No trecho, o porteiro do edifício cochilava e eu furtei a flor. Como podemos substituir o termo cochilava? Você tem ideia? Se você pensou em dormir, está correto. Dormir daria um significado mais intenso à frase. Se você pensou em descansar, também estaria correto. Descansar daria um significado mais sutil à frase. Mas, se você pensou em repousar, também estaria correto. Repousar daria um significado mais específico à frase. Agora, desafio você numa substituição mais complexa. No trecho, quantas novidades há numa flor se a contemplarmos bem? Como você substituiria a palavra contemplarmos? Se você pensou na palavra olhar, acertou. São palavras sinônimas que permitem essa substituição. Olhar daria uma ideia mais fria ao contexto da frase. Agora, se você pensou em admirar, também seria possível. Admirar daria um reforço de significado no aspecto romântico da frase. E se você pensou em observar, também encaixaria sem problemas. Observar daria um aspecto menos romântico à frase. Que tal praticarmos de uma maneira diferente? Eu irei apresentar uma série sinonímica e você terá que descobrir qual palavra que pode fazer parte da série. O que acha? Vamos? Velho, antigo,
arcaico, recente. E aí, consegue identificar qual palavra não é um sinônimo? Se você pensou na palavra recente, está correto. Ela é a única em relação às outras que não faz parte do mesmo campo semântico. Isso quer dizer que ela não possui o mesmo significado que as outras. Vamos para a próxima. Engraçado, divertido, pequeno, cômico. Esta está fácil, não é? Se você observou que a palavra pequeno destoa das demais, você acertou novamente. Agora, eu irei te mostrar mais uma. Longe, feliz, distante, afastado. Diga para mim, qual palavra está fora do contexto de significado? Se você falou a palavra feliz, está correto. Ela não possui relação de sentido com as demais. Já que treinamos bastante, vamos para a hora da atividade? Querido estudante, vamos testar nossos conhecimentos? Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade 1. Leia com atenção a conversa entre uma professora e duas alunas. Quem gostou do conto que acabamos de ler? Perguntou a professora. Eu achei a história engraçada, respondeu Bia. Eu achei a história divertida, comentou Larissa. Agora, responda. Letra A. Bia e Larissa tiveram opiniões diferentes sobre a história? B. Que palavras ajudaram você a descobrir? A primeira coisa que devemos fazer para chegar à resposta certa dessa pergunta é saber o que as alunas acharam do conto. Bia achou a história engraçada e Larissa achou divertida. Sabemos que esses dois adjetivos são sinônimos. Então, isso quer dizer que elas não tiveram opiniões diferentes sobre a história. Pelo contrário, elas tiveram opiniões parecidas. Atividade 2. Assinale a alternativa em que as palavras sublinhadas são sinônimas, ou seja, têm o mesmo significado. Letra A. Ele é rápido e esperto. Letra B. Este rio é estreito e raso. Letra C. Estou exausto, impaciente. Letra D. Esta resposta está exata, correta. Letra E. Ele precisa esperar e ficar sentado. Consegue responder esta? Temos que analisar cada palavra que está sublinhada. Neste caso, veremos que as únicas palavras que são sinônimas são exata e correta, na letra D, pois rápido e esperto não são sinônimos. Mas por que, professor? Simples. Quem é rápido não necessariamente é esperto. Na letra B, temos estreito e raso. Mas algo estreito não quer dizer também que seja raso, então não são sinônimas. Na letra C, exausto e impaciente. Quem está exausto não necessariamente está impaciente, então não são sinônimas. Já na letra E, esperar e sentado são ações completamente diferentes, não são sinônimas.
Então, resposta certa, letra D. Já na letra E, esperar e sentado são ações completamente diferentes, por isso não são sinônimas. Resposta certa é a letra D, exata e correta, que são sinônimas. Vamos para a atividade 3. Assinale a alternativa cujos vocábulos não tenham o significado idêntico. Letra A, bonito e belo. Letra B, após e depois. Letra C, morrer e falecer. Letra D, língua e idioma. E letra E, avaro e azarado. Consegue responder essa? Analisando todos esses pares de palavras, veremos que avaro e azarado são palavras totalmente diferentes. Portanto, esta é a alternativa a ser marcada, a letra E. Avaro se diz da pessoa que é obcecada por adquirir e acumular dinheiro. E azarado é a pessoa que possui imenso azar. Já que bonito e belo, após e depois, morrer e falecer, e língua e idioma são palavras idênticas em seus significados. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Hoje, aprendemos o conceito de sinonímia, que é quando temos mais de uma palavra com semelhante significação, podendo uma estar em lugar da outra em determinado contexto, apesar dos diferentes matizes de sentido ou de carga estilística. Vimos que em uma série sinonímica pode possuir uma identidade, a qual determinará sua aplicação em determinado contexto. E numa sequência sinonímica pode haver pequenas gradações de significados, e alguns domínios podem nortear essas gradações. E não esqueçamos que os sinônimos devem ter significados iguais ou parecidos, para que haja adequação ou substituição de maneira que não mude o sentido do que está sendo dito. É isso, querido estudante. Chegou ao fim a nossa aula. Espero que tenha aprendido a lição. Tchau, tchau!